Olá! Ontem, né, querendo ou não, foi essa semana, num curto período de tempo, tivemos aí a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, e hoje já estamos aí no nosso terceiro encontro. Como passou rápido, já estamos aí fechando, né, o nosso módulo, fechando aí a nossa disciplina de organização e administração, né, de unidades farmacêuticas, vamos dizer assim. E que prazer, que sempre bom, né, a gente poder crescer juntos aí como pessoas, como profissionais, sem dúvida nenhuma, através desse caminho fantástico que chama educação, né? E um técnico de farmácia, que é o curso aí que vocês estão fazendo, sem dúvida nenhuma, essa visão, além da visão técnica, né? Mas essa visão de organização da estrutura de um estabelecimento farmacêutico faz toda a diferença. Tanto para entender a hierarquia, tanto para entender o seu papel, como que você pode se diferenciar dentro do seu próprio trabalho, ali como técnico de farmácia, dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia, né? E vendo as possibilidades que você, como técnico de farmácia, tem. Existem as possibilidades técnicas e existem as possibilidades também de gestão. Muitos de vocês, como técnicos, podem assumir a gestão da drogaria, a gestão da farmácia, ser o gerente administrativo, né, dessa organização que você possa estar trabalhando e trabalhar ali em paralelo junto com o farmacêutico que fica ali responsável pela questão mais técnica, né, a gerência ou subgerência técnica daquele determinado estabelecimento farmacêutico, né? Então, nessa nossa aula 3, né, desse nosso módulo, dessa nossa disciplina, nós vamos tentar trabalhar aqui exatamente esse caminho, a estrutura de funcionamento desse estabelecimento farmacêutico. E mostrar aqui algumas dicas importantes para você começar a trabalhar nessa área, seja ali como balconista, seja ali como estoquista, seja ali como, né, um técnico de farmácia, juntamente com o farmacêutico, mas algumas possibilidades profissionais que possa agregar valor ao seu trabalho. E, acima de tudo, o seu trabalho agregar valor àquelas pessoas que estão buscando o seu produto, o seu serviço e o seu atendimento dentro do estabelecimento farmacêutico. Beleza? Então, nós vamos começar aqui com o primeiro vídeo, né? Nós vamos ver, né, a aula 1 e a aula 2, eu falei muito com vocês, e agora aqui eu vou trazer, vou brincar aqui, né, alguns convidados que vai mostrar aqui essa rotina, como se fosse um aspecto prático mesmo, dessa gestão, dessa rotina, do balcão, de como se desenvolver dentro desse processo aí da gestão e da rotina de uma drogaria, de uma farmácia. Observem, principalmente nesse primeiro vídeo, ele vai tocar muito no aspecto. A aula de ontem, a gente falou no plano, ter uma visão financeira, eu preciso ter uma visão de marketing. Então, esse vídeo, ele vem focar nisso, né? Na gestão da drogaria e da farmácia é fundamental para a sua, como se diz, sobrevivência, sustentabilidade, tem que ter o retorno financeiro, né? E você precisa
divulgar, deixar claro quais são seus produtos, seus serviços, para poder manter a fidelidade do cliente. Então, vai reforçar um pouquinho disso daí para a gente. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma oficina virtual de farmácia. Hoje nós vamos falar sobre gestão de drogarias. Esse módulo a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira a gente vai falar de alguns conceitos de gestão financeira, de marketing e de logística. E no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Bom, gestão de drogarias é uma prática que envolve conceitos de negócios, logística e de pessoas. É muito complexo, né, gerir uma farmácia. Porém, quando é feito com muita técnica, com muito conhecimento, essa gestão traz bons resultados, bons frutos para quem está na gestão. É importante também salientar que a gestão de farmácia requer também conhecimento em legislação, porque há muitas legislações envolvidas no processo de venda de um medicamento e também muita responsabilidade, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. O mercado farmacêutico hoje, ele envolve cerca de 87 bilhões de reais, tá? Então é muito dinheiro envolvido, é um mercado muito grande, é um mercado que apesar da crise se mantém aí firme e forte, contratando e batendo meta e correndo atrás dos resultados, porque realmente é um setor onde as pessoas necessitam comprar. Então é um setor que sempre vai haver venda. Aqui nós temos o ranking das redes de drogarias. É um dado da Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, de 2016, referente ao faturamento de 2015. Nós não temos ainda o de 2017. A maior empresa em faturamento, né, aqui nessa tabela, a gente tem os dados individualizados, né, não em grupos de farmácia. Então nós temos a Raia Drogasil em primeiro, a Pague Menos em segundo, depois seguida da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. São as quatro maiores. Lembrando que a Drogaria São Paulo e Pacheco é uma associação, é a DPSP. A gente vai ver que quando juntas, elas ficam em segundo lugar. Em número de lojas, né, a Raia Drogasil ainda se mantém em primeiro, Pague Menos em segundo, São Paulo em terceiro e Pacheco em quarto. A Araújo aqui em Minas, que é muito grande, né, muito conhecida, em número de lojas a nível Brasil, ela fica apenas em 12º. Então ela é uma rede considerada até pequena em relação às demais. Já em faturamento, agora pensando nos grupos, né, nós temos a Raia Drogasil em primeiro, a Drogaria Pacheco São Paulo em segundo e a Pague Menos em terceiro. A Araújo aqui já aparece em sexto lugar. Tá? Ela foi ultrapassada esse ano pela Panvel. Bom, vamos falar um pouquinho dos conceitos. O que é venda total? Quando a gente trabalha numa drogaria, a gente trabalha diariamente com uma meta. E essa meta é dada pelo um valor em reais que deve ser executado em vendas ao longo do dia. A venda total reflete o valor que foi vendido nesse dia. Para que a gente tenha um valor mais apurado, a gente deve descontar desse valor os valores de devolução realizados no dia. Por quê? Na maioria dos sistemas informatizados, a devolução não é excluída do valor total. Então, quando você devolve um produto para o estoque, a pessoa desiste, faz uma troca ou uma devolução, você tem que abater esse valor, porque ele fica computado na venda total daquele dia. Tá? Então, quando você subtrai esse valor, você tem a venda real do dia. O número de clientes, também conhecido como número de cupons, ele representa a quantidade de pessoas que foram atendidas naquele dia. Informa o fluxo de pessoas na sua loja. Então a gente consegue saber se a loja é de médio, grande porte, pelo número de clientes que ela atende por dia. Uma loja de pequeno porte, que tem um faturamento aí por volta de 300 mil, atende em média 200 a 300 pessoas por dia. Já uma loja com faturamento aí de 700 a 800 mil, que é considerada uma loja de médio porte, pode atender de 500 a 600 pessoas. E uma loja de grande porte já atende mais de 1.000 pessoas por dia. Tá? Ela informa também
o quanto a sua drogaria ela é atraente, atrativa para o público, né? Quanto mais gente frequenta, melhor ela está localizada, mais atrativa ela é. Ela não representa o número real de pessoas. Por quê? Uma mesma pessoa pode comprar mais de uma vez. Às vezes a pessoa decide dividir o cupom, comprar uma parte para pagar com dinheiro, outra parte para pagar no cartão, ou uma parte é da mãe, outra parte é dela. Então acaba que nem sempre é um número real de pessoas que entram na farmácia, tá? Mas reflete bem aquilo que é o fluxo daquele comércio. O ticket médio ele informa a média de compras por cliente na drogaria. Tá? É um importante indicador para análise de desempenho e está ligado diretamente ao atendimento da equipe. Por quê? Se o ticket médio é alto, significa duas coisas. Ou você está numa região de alto nível, onde as pessoas compram mais, né, gastam mais, ou você está conseguindo fazer um bom atendimento, está agregando produtos na sua venda. A pessoa leva um volume maior cada vez que ela é atendida. E isso é importante. Hoje a gente busca um ticket médio cada vez maior. Um ticket médio razoável é no valor de R$ 50. Então, se cada pessoa que entra na farmácia leva R$ 50, né, a cada 200 pessoas que você atende, você vai vender R$ 10.000. Se você atender 400 pessoas, você vai vender R$ 20.000. Então, isso é proporcional. Eu posso vender mais atendendo menos pessoas, que é o ideal, né? Quanto mais pessoas você atende, você consegue vender mais, melhor vai ser o seu resultado. Nós calculamos o ticket médio dividindo a venda total pelo número de clientes atendidos. Tá? Esses conceitos aparecem muito em planilhas que são enviadas para drogarias. São comparativos. Esse YTD significa Year to Date. Significa um comparativo feito com o resultado do ano passado. Então, por exemplo, você vendeu R$ 1.000 no dia de hoje no ano passado. E esse ano você vendeu 1.100. Você vai ter um Year to Date com um crescimento de 10%. Ou seja, comparativamente ao ano passado, você está crescendo, né, 10%. O MTD é a mesma coisa do Year to Date, porém o comparativo é mês a mês. Né? Então, eu comparando o mesmo mês do ano passado com o mês atual. Eu vendi no mês passado, do ano passado, R$ 200.000. No mesmo mês desse ano, você vendeu 220.000. Mesma coisa, você cresceu também 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. E essa porcentagem de crescimento ela é utilizada para praticamente todos os tipos de dados, né? Seja de cliente, ticket médio, campanhas, enfim. Você tem uma gama grande aí de comparativos, ok? Em relação ao estoque, como que é gerenciado na farmácia o estoque? Nós temos o que a gente chama de estoque base, que é a quantidade de produtos, a quantidade de unidades daquele produto que deve ter na farmácia. Então, por exemplo, minha farmácia, de acordo com o fluxo de clientes, de acordo com a demanda, tem que ter sempre na prateleira 4 caixinhas de pirona. Esse é o meu estoque base. Se eu consigo aumentar essa demanda, ou seja, a procura aumenta, né, e eu estou comprando constantemente essa mesma quantidade, eu posso aumentar o meu estoque base e fazer, né, um ajuste para que nunca falte produto. Então, o gestor normalmente da farmácia trabalha muito esse estoque base. Né? E para isso, como é que ele faz esse controle? Ele utiliza muito o falteiro. Né? É um termo muito utilizado nas redes, principalmente, onde o funcionário anota, né, ou utiliza o sistema informatizado para registrar o produto que está faltando. Então, o cliente chega, procurou, por exemplo, um Simbicorte e não achou. O funcionário vai, registra, e isso gera um relatório. No final do dia ou no dia seguinte, o gestor analisa. Essa falta ocorreu porque o produto não chegou a tempo ou porque realmente a demanda está baixa. Né? Ou você não trabalha com esse produto, né? Não está no mix da loja. Então, essa análise é importante porque faz com que o gestor acabe melhorando o seu estoque e conseguindo atender, porque é uma venda perdida, né, quando você não tem o produto. Outra opção é fazer reforços.
né? Muitas redes trabalham assim também. Você vai ter entrada, por exemplo, do inverno e o seu estoque base de pastilhas está baixo. O que você faz? Você faz um reforço. Esse reforço vai ser só naquele mês. Você não vai aumentar seu estoque base, você apenas vai aumentar a quantidade do produto para aquele mês. E aí você consegue atender aquela demanda sazonal, por exemplo. Em relação ao marketing, nós temos três pontos importantes que é legal de vocês conhecerem. O merchandising. Toda farmácia trabalha com merchandising, que são o quê? Negociações. Então, a empresa muitas vezes negocia pontas de gôndola, produtos no checkout, no caixa, no balcão, e você tem que fazer essa exposição de acordo com o que foi negociado. Isso é rentável para a farmácia, que ganha para isso. É bom para o negócio, porque é mais chamativo. Geralmente os produtos que são colocados em merchandising são produtos de alto giro, de venda alta. Tá? Outro ponto importante são os planogramas, que são planilhas, são tabelas que a gente tem que seguir de onde os produtos devem estar. Então, por exemplo, você pega uma seção de sabonetes. A seção de sabonetes é feito um planograma onde nas duas primeiras prateleiras só ficam sabonetes líquidos. O primeiro deve ser, por exemplo, Dove, o segundo Lux, o terceiro Lifebuoy. Então a empresa, de acordo com a venda, ela organiza os seus produtos para que fiquem mais atrativos e mais rentáveis. E nós temos também o layout da loja. A loja é organizada de uma forma em que fique atrativa. Aí são colocados produtos que façam a pessoa entrar até o fundo da loja. Então, geralmente produtos femininos ficam mais ao fundo da loja, para que a mulher tenha que caminhar a loja toda. Produtos de grande valor ficam mais próximos ao balcão. Então, isso tudo é um layout que é pensado e desenvolvido a fim de aumentar as vendas da farmácia. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que tenham gostado. E no próximo bloco nós vamos falar de gestão de pessoas. Tá? Então não deixem de Então, olhem que fantástico essa visão, né, estratégica, desde o posicionamento do serviço, né, a grandiosidade que é nesse primeiro passo aí de fazer o gerenciamento, né, do processo aí da drogaria, da farmácia e ter aí sucesso nessa questão inicial aí do seu produto, do seu serviço que está sendo aí proposto, né, dentro desse contexto. E lembrando, vocês, como técnicos de farmácia, poderão ser a pessoa que vai levar essa informação, que vai programar para isso acontecer, né? E um próximo passo: nada funciona se a gente não tem pessoas envolvidas. Se a gente não tem, né, nada acontece se a gente não tem pessoas envolvidas. E quando a gente fala de farmácia de drogaria, a gente tem ali os funcionários, né, em nível técnico ou não, mas qualificado ali no mínimo como ensino médio, né, para poder fazer a gestão do estoque, balconista, e, né, a responsabilidade técnica aí no caso, né, com o farmacêutico. E vocês como técnicos aí, inclusive são treinados para fazer a prestação de serviços farmacêuticos também, e aí o negócio não funciona se não tiver pessoas. Então a gestão de pessoas, ela é extremamente importante, né? O engajamento, a motivação, a pessoa saber o que ela está fazendo, além de ser importante, para ela poder retirar aquele valor financeiro
que ela precisa para os seus custeios mensais, através do seu trabalho, trabalhar numa farmácia, numa drogaria, ainda tem um aspecto que a gente está auxiliando na saúde de alguém. Então, acho que isso é muito importante levar, é importante sempre reforçar que quem trabalha precisa estar ciente disso, que é importante para ele estar trabalhando ali e o trabalho dele é importante para quem está sendo assistido por ele. Então, agora, a gente vai pegar aqui um pouquinho disso, da gestão de pessoas. O tema é gestão de drogarias, no módulo 2. Nós iremos falar sobre gestão de pessoas. Gestão de pessoas é um conceito muito importante quando a gente fala de drogarias. Ele é até mais importante que a gestão de processos, porque influi diretamente no resultado, né, da loja, da drogaria. E a gente tem que saber lidar com conflitos, administrar interesses, ensinar, corrigir, formar, né? Essas são algumas habilidades que o gestor tem que ter, ou até mesmo o líder. Algumas drogarias trabalham com balconistas líderes, e isso é importante no nosso desenvolvimento. Mas o que é liderança? A gente pode definir liderança com uma frase simples que tem no Monge Executivo, que é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, é estimular, influenciar as pessoas a trabalharem por um bem comum, por um objetivo único. Isso é uma arte muito complexa, né? E aí a gente faz uma pergunta, né? Pode uma pessoa fazer diferença no desempenho de uma organização? Ela pode trazer um resultado apenas pelo seu jeito de ser, pela forma como ela conduz as demais pessoas? É óbvio que sim, uma pessoa pode fazer e muita diferença dentro de uma empresa. Nós vamos falar hoje dos 5 pilares da gestão de pessoas, que são motivação, processo de comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e competência e treinamento. O primeiro é a motivação. Motivar as pessoas é muito importante. A motivação, na verdade, ela nasce de dentro da pessoa. O que a gente pode fazer é apenas mostrar um caminho, né? Fazer ela enxergar de uma outra forma. Para isso é importante o quê? Que a empresa tenha metas, tanto para o negócio quanto para cada pessoa. Quando o balconista tem uma meta de venda, aquilo é um estímulo para ele. É um limite que ele pode ultrapassar, que ele tem que ultrapassar, né? Inicialmente, a empresa tem que selecionar bem as pessoas. Então, se você é um gestor, se um dia você for um gestor, selecione bem as pessoas. Selecione pessoas que queiram realmente trabalhar, que tenham, né, a ver com a empresa. Adote a meritocracia e de verdade, valorize quem realmente merece, valorize quem trabalha bacana. Não selecione as pessoas por amizade ou promova por amizade. Promova por merecimento, porque você vai estar gerando pessoas que, além de confiarem em você, serão leais a você também. Faça uma abordagem individual com feedbacks periódicos, né? Explique como é que a pessoa está, dê um posicionamento sobre o seu trabalho, seja ele positivo ou negativo, né? Isso faz a pessoa crescer, mostra para ela que você está preocupado com o trabalho dela e quer que ela cresça, né? Que não está apenas ali tampando um buraco. Em relação à comunicação, seja claro e objetivo. Não deixe que a sua comunicação transpareça que você é uma pessoa que não tem conhecimentos ou dê informações pela metade. É importantíssimo, né, ser muito claro com as pessoas.
Não demore a dar respostas. A dúvida gera muita incerteza e muita insegurança. Quando você é solicitado, quando você tem que dar uma posição sobre alguma coisa, ou responder a um e-mail, ou buscar uma informação para alguns funcionários, seja rápido. Quanto mais você demorar, pior vai ser, mais inseguro ele vai ficar, a produtividade vai cair, porque ele vai achar que você não está se importando com ele. Então esse cuidado é importante. Diminua as distâncias. Se você tem que passar alguma informação, não passe para um subgerente, para ele passar para você. Faça você mesmo. Isso diminui a distância, né? Faz com que a pessoa sinta, né, que você está ali, está próximo, quer resolver o problema, quer estar, né, atento ao resultado. E isso faz com que a pessoa também sinta confiança na sua pessoa. Seja agradável e seja positivo. É importantíssimo, né, manter, né, a postura, manter uma vontade de resolver as questões, não demonstrar que o jogo está perdido, correr atrás, né, tenha conversas agradáveis, seja uma pessoa amistosa, que isso traz bons frutos para o dia a dia de trabalho. Trabalho em equipe. É importante a gente criar grupos de trabalho, né, para que as pessoas interajam entre si. Crie grupos dentro da farmácia ou da drogaria, turno da manhã, turno da noite, intermediários, né? Faça desafio entre as equipes, estimule as equipes a interagir entre si. Deixe clara a responsabilidade de cada um sobre o resultado. Cada um tem um papel. O operador é importante, o balconista é importante, o farmacêutico, o gerente. E se cada um souber do seu papel, tudo fica mais fácil. Valorize o trabalho de cada um. Cada qual é importante na sua função, né? Mostre que aquele é o melhor balconista, por que ele está diferente do outro balconista. Traga informações, né? Parabenize na frente dos outros. Na hora de dar uma crítica, faça isso pessoalmente, dê exemplos. Né? Isso faz com que a equipe seja mais dinâmica. Crie relacionamentos saudáveis. Né? Faça com que as pessoas interajam entre si, importem-se uma com as outras, trabalhem sorrindo, trabalhem com prazer, cobre, seja duro quando for necessário, mas também seja, né, agradável, transforme os relacionamentos em algo maior e melhor para a empresa. Conhecimento. Tudo que você tem de informação, que a empresa fornece de informação, ela tem que ser transformada em conhecimento. Não adianta eu ter números e os números não significarem nada. Então dê feedback para a equipe. Estamos a tantos por cento do resultado, passamos tal resultado, precisamos vender tanto. Isso é importante. As pessoas precisam, né, de informação para saber que o trabalho delas está gerando, né, um resultado. Desenvolva as competências. Né? Quando você entende cada pessoa como um indivíduo único, você consegue verificar o que ela tem a melhorar e o que ela tem de bom. E aí você consegue desenvolver algumas competências e transformar outras em algo que vai gerar resultados fantásticos para a empresa. Algumas pessoas têm mais competências, por exemplo, na área de cálculos, outros têm mais competências na área de gestão. Então, saber de.
direcionar as pessoas é importante, porque você vai tirar o melhor de cada uma. Transforme informação em conhecimento. Pegue os números, entenda os números e passe isso para a equipe. Né? Pegue um processo, entenda o processo e passe isso para a equipe. Não passe simplesmente o processo, não dê uma folha para a pessoa ler. Isso não vai gerar conhecimento, vai ser só mais um papel. E compartilhe o que você sabe. Quando você cria pessoas para acompanhar o seu trabalho, né, você está fazendo com que, no momento da sua falta, alguém possa assumir o seu trabalho e a equipe continuar andando, mesmo que você não esteja ali. Né? Criar seguidores, criar discípulos, né, é importante, porque você está deixando ali um trabalho, né, deixando uma semente que vai ser geminada por outra pessoa, enquanto você também vai crescendo e vai se desenvolvendo. E o desenvolvimento? É importante treinar a equipe. Então busque entender a necessidade da equipe. Aquela equipe precisa de um treinamento na categoria, por exemplo, de desodorante. Eles não sabem muito bem na hora de orientar o cliente. Faça um treinamento. Eles precisam de um treinamento na área de dermocosmético. Faça um treinamento. Isso faz com que a equipe se sinta valorizada. Ela vê no seu gestor, no seu líder, uma pessoa preocupada, né? Uma pessoa que quer que a equipe cresça. Né? E alinhar os objetivos individuais com os do negócio. Então, eu quero ser gerente. Poxa, pega aquele balconista então, que tem essa vontade e vamos treinar, vamos dar suporte para que ele vire um gerente. Né? Alinhar o que ele quer pessoalmente com o que a empresa quer. A empresa precisa de pessoas que sejam preocupadas com o negócio. O gerente é uma pessoa preocupada com o negócio. Então, vamos trazer ele para perto, vamos trazer ele junto, né, para que ele caminhe junto com a empresa. Eu não quero eu quero ser um balconista, mas não quero ser gerente. Tudo bem, então você vai ser o melhor balconista. Então, vou te dar treinamento, você vai participar de reuniões, vai aprender mais sobre os produtos, técnicas de vendas, tudo relacionado àquele objetivo pessoal. Isso não é ruim para a empresa, pelo contrário, uma pessoa que conhece bem aquilo que quer é uma pessoa sensata, uma pessoa que vai, né, valorizar, né, ao seu cargo, a sua função, e isso é importante, porque nós precisamos de balconistas, nós precisamos de caixa, nós precisamos de gerente, então a gente tem que saber alinhar o que é o objetivo individual com o objetivo do negócio, para promover um melhor resultado. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui, mais, né, aquele reforço que ele colocou aí em relação à necessidade aí da gestão de pessoas. Note bem claro que ele deixou extremamente fortificado aí, né? Existe uma necessidade que é o desenvolvimento individual e o desenvolvimento da empresa. E quando casa esse processo, gera ali, né, grandes profissionais, grandes possibilidades, vamos dizer assim, para que possa trazer o engajamento, para que possa aumentar a motivação. Você vai estar trabalhando com aquilo que você realmente gosta, seguindo um caminho que é importante para você e para quem você está assistindo e está te desenvolvendo. Então, isso traz o engajamento, a motivação. Você sai de casa para trabalhar mais feliz, vamos dizer assim, né? Então,
Vocês, como técnicos de farmácia, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras portas de acesso para começar em uma drogaria, numa, né, no balcão como uma Oportunidade. Essa escola da Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Costa aqui falando com vocês. Hoje uma aula especial, hoje a gente vai fazer uma aula que vocês pediram bastante, né? Para atendente de farmácia, é a última aula do curso de atendente de farmácia e eu vou mostrar na prática como é o atendimento de um atendente de farmácia, um balconista, certo? E eu vim aqui para uma farmácia onde o Neto, Alberto Neto, está trabalhando e a gente vai acompanhar ele e vai dar algumas dicas sobre farmácia. Vou colocar aqui a minha máscara, certo? Porque para a gente ir para lá tem que estar de máscara e vocês vão acompanhar como é o dia a dia, uma aula que muitos de vocês estavam me pedindo, pedindo a todo o Rio Pop, né? Então a gente vai gravar essa aula aí para vocês na prática, no dia a dia do atendente de farmácia. Bora lá. A gente vai entrar aqui na farmácia Rede Med, né? Que é dentro do próximo supermercado todo dia, logo na entrada aqui. E ali tá o Alberto Neto, já está atendendo. Aqui é a farmácia. Aí a mãe ligou, mãe, Rebeca não toma café. Ela diz, mulher, sabe, não tem como assim não. Ela tá falando demais. Ela tem 2 aninhos, mas ela pega... Você vê que a farmácia é bem organizada, bem bonita, né? Compacta e bem organizada. Deixa ele terminar ali o atendimento que a gente vai chegar nele já. Criança era muito sensível, além de querer só o que quer, sem paciência. Aí vai cá, uma mulher Dearest gentle reader, as the social season Aqui chegar, ele terminou o atendimento aqui, galera, ó. E aí, Neto, como é que tá, meu irmão? Fala, irmão. Firme, velho? Como é que tá? Joia? Tranquilo? Vamos. Fala, galera do nosso... Isso aqui vai ser pra galera do curso de atendente de farmácia, né? Ah, vai beleza. passar no dia a dia aí como é que vai proceder, que a galera pede muito, né? Então como é que é o dia a dia? Beleza, eu fiz o curso, mas na prática, como é que é, né? E se é muito diferente do que o pessoal vê lá no curso, e eu sempre digo que muito interessante ter o curso de atendente de farmácia, mas só ele deixa um pouquinho, porque vai especificamente só para conhecimento de medicamento, né? Exato. Agora aqui você utiliza atendimento ao cliente, vendas. Então, para você entender aí, é interessante você ter essas qualificações no seu currículo, não só de atendente de farmácia, mas também atendimento ao cliente, vendas, ao operador de caixa, porque tudo isso complementa. Você vê marketing pessoal também é muito importante. Você vê o marketing pessoal do Neto aqui sempre bem
apresentável, não tão bem apresentável, né? Tô brincando, né? Então vamos lá mostrar um pouquinho o dia a dia, galera. Vocês vão ver aqui como é que é o Neto trabalhando no dia a dia aqui, beleza? Na função. Vocês pediram, a gente tá aqui. Isso, R$2. Aí, vai. É só um mesmo? Isso, querido. Coloca outro para completar os 5, pode ser? Não, eu só tenho 4 mesmo. É 4 reais. Já tá trocado. Deixa eu lhe perguntar. É a senhora mesmo que toma? O AS? É não, é meu esposo. Seu esposo? Afindou, né? Não, no final do ano. Tá, final do centro. Ele já toma algum suplemento de vitaminas? Não. Não toma nenhum? Seria muito claro. Para aumento de imunidade, vitamina de A a Z, vai conter todas as vitaminas e vai suprir as vitaminas que faltam no organismo dele. Não contém açúcar, não contém sal, não engorda. Toma 2 vezes ao dia, após o café da manhã e após o almoço. Mas agora não. Ele tá tomando só de manteiga de vacilação, que tá Tudo bem. E a mulher que era para o almoço, mas eu fui marcar aí, mês que ele fez endoscopia, não podia. Só tem 6 meses. Certo. Isso aí dá uma exceção. E a senhora já tomou um suplemento de vitamina? Obrigada. Posso lhe ajudar em algo mais? Não, pode comer. Obrigado, querido. Não, Viu? é sério, nada. Deixa eu me entregar. Deixa eu só entregar algo, um negócio aqui pra senhora, bem rapidinho. Eu me perdi agora. Eu viro tudo, que não tá nossa graninha. Eita, 61, será que é verdade? Então, Com certeza. não tô acreditando, vou pegar de novo. Olha, tem o nosso contato aqui, mas de geladeira. Você não manda foto pra gente, nosso WhatsApp, a gente vai cadastrar a senhora pra poder obter mais conta nas próximas fotos. Tá bom? Obrigado, gente. Volte sempre, tá? Tchau, tchau. Você sempre esteve aqui? Não. Não, Eu né? achei que eu ia comprar essa era uma menina. Porque a gente nunca foi atendida assim aqui, não. Me perdoa, tá? Obrigado, querida. Mas a gente nunca foi atendida aqui assim, não é tanto que eu nem entrei aqui, porque é a primeira vez que eu entrei aqui. Mas mesmo? hoje foi excelente. Gostou do atendimento? Deus abençoe. Fico grato. Minha filha em promoção naquela. E aí, Neto? Ainda passa uma lição aí. Só um minutinho que eu já... Pra ver como é a diferença no atendimento, né, cara? Fala, turma, galera, nossos alunos, né, nossa comunidade Papo Curso Online. Você que está chegando aqui agora, então já está finalizando esse conteúdo. É de suma importância você entender que para qualquer coisa que você vá trabalhar, em qualquer setor, qualquer área que você venha trabalhar, o atendimento ele é essencial. Primeiro do que tudo, você precisa gostar daquilo que você faz. Se você não gosta de trabalhar com pessoas, obviamente você vai fazer todo jeito. O atendimento não vai ser bacana, você vai atender de todas as formas, você vai tratar as pessoas de todas as formas e a satisfação não vai haver. Você acabou de acompanhar aqui, foi bem espontâneo, eu nunca tinha nem visto essa mulher, como você pode ver, ficou registrado aqui. E o atendimento, você tem que ser personalizado, entender qual a necessidade do cliente, perguntar para que as pessoas estão comprando algum produto, porque se ela vai até algum local comprar algo, porque ela precisa daquilo. Mas você quem está fornecendo aquele produto ou o serviço, você precisa entender. E uma coisa bem interessante aí foi que você viu a necessidade do esposo da mulher, né? E já ofereceu um outro produto, né? Isso não deixa de ser também uma técnica de venda e também pensando no cliente, né? Com certeza. Hoje as pessoas elas estão ligadas a vender um produto ou um serviço somente no seu benefício próprio. E se você fizer isso, provavelmente talvez a pessoa até compre, mas ela só vai comprar você uma única vez. Quando você sempre for vender algo, você tem que entender para que é aquele produto, para quem é, quem vai tomar, quem vai usar, e entender a necessidade dele e buscar sempre a melhor opção para ele. O que eu fiz aqui, ela pediu um medicamento, que foi um AS infantil, e eu perguntei quem iria tomar esse medicamento, para quem iria tomar, e como o Paulo já falou, eu sugeri um outro medicamento para melhorar, complementar o que ela já veio comprar. Então, é isso, não tem segredo. Você gostar do que você faz, trabalhar sempre com entusiasmo, atender as pessoas da melhor maneira possível, entender que cada pessoa tem um perfil, uma forma de você atender,
mas a cortesia, a gentileza, a educação, ela sempre prevalece e é a mesma coisa para todas as pessoas. E para quem vai entrar numa farmácia, né, o conhecimento do produto ele é fundamental, né? Para poder, tipo, como é que você vai depois oferecer um outro produto se você não sabe o que é que a pessoa precisa, né? Realmente você entender. Tchau, gente. Obrigado. Realmente você entender, pessoal, você que vai para farmácia, né? Que faz coisa dentro de farmácia, estudar sobre o produto é fundamental, né? Conhecer realmente o seu... Leva tempo, né, Neto? Para poder conhecer de tudo, né? Bastante tempo. No dia a dia a pessoa vai aprendendo, mas tem interesse de todo dia a pesquisar alguma coisa, aprender alguma coisa, é muito importante isso aí, né? Olá, meu amigo. Boa tarde. Já é? O que eu posso ajudar? Tem a Periquim. A Periquim é para você mesmo? Não, para uma tia. Uma tia, ela tem quantos anos? Ela tem diabetes? Não tem diabetes. Pressão alta? Ela está com dificuldade de se alimentar? Demais. Demais. Você vai dar Mas que até passou, que eu esqueci a receita. Você vai dar esse, por causa da dificuldade de tomar algum comprimido, não? Você vai dar esse aí para ela junto com esse aqui, ó. Esse aqui vai dar para ela. Sabe que ela já veio logo do médico, aí tomou, isso foi contaminação na veia toda. Esse aqui é um suplemento de vitamina para suprir as vitaminas que estão no organismo dela. Para que é essencial ela ter isso aqui? Porque é um suplemento de vitamina azul. Quando nós não temos vitamina no corpo, a nossa imunidade ela fica baixa e porventura a gente adoece, falta apetite, entre outras inúmeras coisas. Ela vai tomar 2 vezes ao dia, após o café da manhã e após o almoço. Mas eu tenho que ter só esse aqui, porque o que ele passou lá, só eu esqueci a receita. Mas você não precisa de receita. Você veja com ela, porque... Ele passou com as 3 medicações, só que as outras nós temos lá, entendeu? Não tinha essa. Você veja com ela, porque essa aqui não tem contraindicação Não tem. pelo contrário, só vai complementar o que ela já está tomando. Mas eu creio que as outras que tem lá, não deve ser isso aí. É muito bom essa vitamina. Até para você mesmo, que tem um dia bastante corrido, tá? Cansativo, estressante, para aumento de imunidade, cansaço físico, fadiga, estresse. É muito bom, excelente. O que eu posso fazer com esses R$10 que me sobraram? Você tem pet? Tenho Joca. E se eu te falar que com R$10 Amigão, obrigado. Valeu. Boa tarde, volte sempre. Até mais. Como a gente estava dizendo... E aí, mais uma vez, né, Neto? O cliente chegou, mais uma vez vendo a necessidade. Porque se você só apenas der o medicamento que as pessoas pedirem, você está perdendo a oportunidade de entender o que o cliente tem e que você poderia acrescentar algo mais para poder ajudar a pessoa, né? Querida, senso de urgência já acabou, não? Não. Eu vim só para saber o valor, para ver se é mais. O valor. Você costuma comprar de quanto? 35. 35. Eu passo o mesmo valor para vocês. Top. Peraí, só um minuto, tá? Passo 35 para você. Agora, só toma ele? No momento também tem o genérico também, que às vezes eu compro também. Que é Compra de quanto, genérico? 10 gols pré, R$15. Isso. R$15? É. Tá comprando bem em conta. Mas o Cerazete mesmo eu consigo chegar para você no mesmo valor que você quer.
Tá ok? Deixa eu entregar para você o nosso cartão, porque aí caso você precise, você pode ligar pra gente ou então mandar mensagem no WhatsApp que a gente faz entrega. Tá bom? Obrigado, tá, querida? Faz entrega, né? Fazendo sim. E aí, Neto? Fala um pouquinho desse atendimento aí. Muitas das vezes o cliente vai chegar e porventura de ter vendido o medicamento anteriormente, possa ser que você não tenha o que ele busca no momento. No nosso caso, nós temos mais de uma loja. Eu sei que esse medicamento eu tenho na outra loja. Porém, ela tinha pressa e não queria esperar que eu consultasse ou que eu trouxesse de outra loja. E aí eu verifiquei no nosso sistema, consultei o preço, vi a opção de desconto, mas o mais interessante, se for um medicamento que a pessoa toma com frequência e ela não é cliente sua, é cliente de outras lojas, você perguntar quanto costuma comprar. Por que é importante que você pergunte isso? Para saber se você consegue chegar no mesmo valor que ela compra ou se você consegue obter mais desconto para ela, ou seja, fazer com que ela pague o mesmo produto que ela comprava em outra loja, mas compre a você um preço mais em conta e fazer com que ela se torne sua cliente. Identificar a situação, oferecer segundas e terceiras opções e o mais importante de tudo, sempre solucionar o problema do cliente, a necessidade dele. E eu vi, deixa eu só interromper, eu vi que você fez uma coisa aí, você perguntou qual o medicamento que ela veio comprar, né? Sim. E você viu que o preço você conseguia bater, então você falou o preço, 25 para ela, não foi? Sim. Mas aí veio no genérico, você já viu que ela tava pegando mais barato mais e você não citou, você focou no outro produto, isso é uma técnica de venda também. Com certeza. Que você disse para ela, olha, tal produto eu consigo no mesmo preço. Ou foi 25, foi 35, eu não me lembro agora. 35, não foi? Exato. Então você já focou, então isso até é interessante pro pessoal que está assistindo, pro pessoal aprender essas técnicas também. No dia a dia ele vai ter que utilizar muito isso, né? É o que a gente costuma chamar de jogo de cintura, né? Isso. Isso só vai adquirir com o dia a dia, observando as pessoas com quem você trabalha, os seus superiores fazendo, que já tem mais habilidade. Olá, querida, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Como é que você tá? Joia? Pode entrar, cara, fica à vontade. Então, é isso, você entender a necessidade do seu cliente. Ô Neto, normalmente, deixa eu te perguntar, só aproveitando ainda esse atendimento, geralmente todos os produtos têm uma margem que pode dar desconto, ou se você tem uma margem estabelecida para cada produto ou é na loja toda? Como é que funciona isso assim? Isso varia muito de empresa para empresa, né? E como funciona a política de trabalho da empresa que a pessoa vai atuar. No nosso caso, alguns medicamentos já estão com preço de máximo de desconto, aquele preço final. O preço dado ao cliente já é o preço final. Existem outros medicamentos que a gente consegue dar o desconto, tem um desconto já X que ele tem de cara, e além do mais a gente pode consultar a gerência, a supervisão, saber se a gente consegue obter um desconto a mais daquele que já é permitido e oferecido para os nossos clientes. Mas isso diferencia muito, né, de loja para loja. Tem loja que desconta em todos os medicamentos, tem loja que ela não vai dar desconto, é aquele preço final. Se mudando de assunto um pouco, mas que vai dar no mesmo sentido, se você for no supermercado, eles não vão dar desconto, é aquele preço X. E nas farmácias, pelo que você já está há muito tempo assim, você percebe que algumas farmácias, elas, por exemplo, alguns medicamentos, algumas classes, elas baixam um pouco o preço e outras classes elas aumentam um pouquinho, como acontece também em mercados, isso? Ou não, ou geralmente é muito tabelado esses preços de medicamentos? Ultimamente tem sido muito tabelado. Quem consegue diferenciar isso são as grandes redes, né? Algumas grandes redes, elas conseguem ter uma diferença de preço, porque é diferente eu comprar uma unidade para vender para o meu cliente e para essa grande rede comprar 100 unidades para ela vender para o cliente dela. Verdade. Então, se eu comprar uma peça, vai ser um valor. Se eu for comprar 100 peças, obviamente eu vou negociar, eu vou querer um desconto. Para mim que estou comprando 100 peças, é meio que injusto, isso no caso de empresa, pagar o mesmo valor que a pessoa está pagando por ano. É verdade. Então, nesse caso, sim, consegue sim ter um desconto maior, mas isso depende muito, cara. Tem empresas que
elas conseguem obter esse desconto, porém elas elevam a margem de lucro delas, né? Mas ultimamente a margem tem sido muito tabelada. O medicamento tem aumentado muito, como outros produtos, supermercados, combustíveis e etc. Então, outra coisa, Neto, umas coisas que as pessoas perguntam muito. Tipo, eu fiz o curso e aí consegui emprego na farmácia. E meu dia a dia, como é que vai ser, cara? Como é que é o dia a dia? Eu vou contar o meu dia a dia para você, você vai poder entender. Eu fui realocado para outra loja. Nós temos, a nossa farmácia hoje ela tem 2 unidades. Uma aqui na cidade de Mamanguape, outra na cidade de Rio Quinto. Eu fui realocado aqui para a cidade de Mamanguape por questões estratégicas da empresa. E meu dia a dia eu chego, abro o estabelecimento, inicio o sistema nos computadores, confiro o caixa do dia anterior para saber o fundo de caixa. Para você que fez o curso de operador de caixa, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. E se não fez ainda, vai fazer. Se não fez, vai fazer, né? É importante, necessário. Confiro o caixa, o fundo de caixa, viabilizo se precisa que eu troque dinheiro ou não. E inicio o sistema, dou uma limpada, dou uma geral na farmácia para que eu possa oferecer um ambiente aconchegante, receptivo para os clientes. E aí começa o meu dia a dia. Sempre chega medicamentos para quem está fazendo o curso de atendente de farmácia, entre outros cursos. Né, a gente vai falar também sobre a parte de estoquista, né? Recebimento de mercadorias e armazenamento de mercadorias. Faço checklist de tudo, dou uma organizada na farmácia. E uma das coisas, até pelo meu perfil comportamental, eu costumo sempre me direcionar à entrada da farmácia para fazer prospecção de clientes. Como assim, Neto? Prospecção. Usar a cortesia, um bom dia, uma boa tarde, conversar com as pessoas. Não é que eu esteja convidando, e não tem problema nenhum em fazer isso, mas apenas a gentileza de cumprimentar as pessoas que estão passando aí na entrada da farmácia. Talvez ela não tenha nem interesse algum em comprar alguma coisa, não entrar na nossa loja, mas só pela gentileza, só pelo fato da prospecção, ela adentra. E aí é onde entra toda a cena, né? O atendimento diferenciado, entender a necessidade do cliente, para quem é aquele medicamento, o que é que ela vai tomar e dar sugestões, né? É bem interessante quando a pessoa tá vindo no mercado, né? Tipo, tá passando. Isso. E aí você fala com a pessoa, lembra, porque às vezes tu tá tão focado no que vai comprar lá no mercado, por exemplo. Sim. E não tá nem pensando ainda no medicamento que poderia comprar, ou na fralda do bebê e tal. Mas aí quando você fala, tu tem tal coisa, já acontece muito isso, né? E ela vem para comprar uma máscara descartável, ela compra fralda, ela compra um suplemento de vitamina, ela compra uma vitamina C, ela compra um álcool, ela compra inúmeras outras coisas. Que é de suma importância para a empresa, porque faz com que a empresa aumente seu faturamento e porventura você aumente seus ganhos. Sobre ganhos, isso depende muito de empresa para empresa, como é acordado com você de forma individual ou coletiva com os outros funcionários. Mas eu sempre digo que todas as empresas elas permitem crescimento dentro dela. Isso depende de você, do seu desenvolvimento, da forma como você trabalha, da forma como você atende. O mais importante, você vai entrar em ambientes que já vão ter outras pessoas dentro dela. E o mais bacana é que você não use dos mesmos vícios que ela tem dentro da empresa, façam que sejam seus. Ouça aprende o que é bom, né? Aprende o que é bom, descarta o que é ruim. Ouça os seus superiores, no caso o gerente, supervisor, o dono da empresa. Siga à risca o que ele pede e sempre seja proativo. Busque fazer um pouco mais, se entregue um pouco mais. O mais bacana é você finalizar o dia e ter aquela sensação que tipo assim, porra, eu dei meu melhor, hoje foi massa. Esse dia eu bati uma meta, assim, não... eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma meta diária de alguns produtos aqui para que eu possa vendê-lo diariamente. E a meta dele é que eu venda minha, tá? A meta da empresa é que eu venda 1 por dia. A minha meta é 4 por dia. Eu vendi 13 no dia. Então, Nossa assim, senhora. Finalizar o dia, eu quero dizer assim, caramba, hoje eu dei aquele show. Hoje foi massa. E a sensação é essa, você deitar no travesseiro e dizer assim, caramba, eu dei meu máximo. Como as pessoas... Hoje, o mundo... Quando você falou de ganho, o pessoal entender aí, né? Pelo que você já tá
no segmento há bastante tempo, né? Você Sim. trabalhou em uma farmácia há quanto tempo? Na farmácia você trabalhou? 3 anos. 3 anos, depois foi aqui. Agora é a Aqui, né? segunda oportunidade, exato. E pelo que você conhece do mercado, o médium balconista, ele pode chegar a ganhar quanto? Cara, não tem limite de ganho, só depende dele. 100 Hoje- mil? Não. Eles não tem limite de ganho, mano. Mas assim, de forma dentro da realidade, né? O salário de um balconista hoje, ele normalmente é base para todo mundo. É o salário do comércio, que deu um reajuste agora. Pode falar de valores? Pode. Não tem problema. Hoje o valor do salário do comércio em si, ele é R$ 1.204. Tem alguns benefícios para quem é pai, tem salário família. Tem farmácias que tem mais comissão, né? Tem farmácia que tem comissão de alguns medicamentos, tem farmácia que tem comissão de todos os medicamentos. Enfim, tem medicamentos específicos. Tem balconista de farmácia que chega a tirar R$2.000, R$3.000. Só de comissão. Juntando tudo dá para tirar uns 3 eu mesmo conheço um que trabalha numa farmácia de grande rede que tem muito atendimento diariamente, porque também tem muito isso, né? Se a farmácia está localizada num ponto que vende muito, que é muito atendimento, ele consequentemente vai fazer um volume de venda muito maior, né? E a comissão também vai ser maior. Mas assim, o ponto em si, de fato, ele é muito importante, mas ele não é o ponto principal. Eu acredito que vocês puderam ver no atendimento que foi bem espontâneo, eu nem conhecia aquela mulher. O atendimento ele é essencial, a mulher já amou e o atendimento ele é o principal ponto em todos os aspectos, porque é um ponto que, assim, passa muita gente, considerável, muito bacana, é estratégico também, entrar no supermercado, inúmeras pessoas entram todos os dias, e aí vale de você ter a proatividade e entender assim, cara, o que é que eu poderia fazer para que pudesse aumentar o faturamento, eu pudesse obter mais clientes dentro da minha loja. É você usar a cabeça fora da caixa e se entregar. É você fazer por ela como se você estivesse fazendo pela sua. Hoje você é um funcionário, amanhã você pode ser um gerente e posteriormente você pode ser um dono de uma farmácia sua. Então só depende de você. E é muito interessante, as pessoas que estão assistindo aí, quer dizer, eu estou fazendo esse curso, mas será que é difícil entrar nessa área? O que é que você pensa? O que é que você fala para essa pessoa que está começando a fazer o curso agora? O que é que você aconselharia de cursos interessantes para ela ter também, que ajudaria, Neto? Atendimento ao cliente ele é essencial para que você possa trabalhar em qualquer área, não só na área de farmácia, todas as áreas. O atendimento ao público ele é mais que necessário. Operador de caixa, vendas, marketing pessoal, marketing pessoal. Você entender sobre a área administrativa também é excelente. Você pode ser um futuro gerente, supervisor. Show. O controle estoque, né? Estoquista. E sobre a área emocional. A área inteligência emocional é excelente porque vai lhe dar direcionamento de fato, vai dar inteligência emocional para que você possa saber como lidar em diversas e inúmeras situações. E aí um outro curso também que eu acho que encaixa bem para quem pode vir trabalhar aqui é marketing, né? Tipo, sim, a gente tem também tem o marketing e o marketing pessoal, até para a pessoa que está aqui dentro ela fazer estratégia de vendas, né? Sim. Dar ideias para o dono de empresa, coisa bem interessante, né? Oratória, se a pessoa tem dificuldade também de se comunicar. É excelente. Você, assim, tudo isso tem dentro da comunidade. Dentro da comunidade e outra. Um curso puxa o outro. Quando você começa a fazer, você vai ver que as aulas são dinâmicas, são bem extrovertidas, com responsabilidade. E você vai entender que quanto mais curso você tem, mais chance de você crescer dentro da empresa você consegue. Cara, esse cara é diferenciado, pessoal. Então a gente tá aqui, gravou pra vocês, gravou alguns atendimentos também pra vocês visualizarem.
Só um minutinho que está carregando. Então, mais dicas aí de como começar aí pelo balcão da farmácia, como técnico de farmácia, uma das grandes possibilidades profissionais de agregar valor aí. Você está no vídeo certo. Fica aqui, você vai o passo a passo de como será a sua evolução no balcão. O melhor jeito é pressa e paciência. Pressa para aprender, paciência para crescer. Você vai entender o porquê. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, sou farmacêutico, trabalho no balcão de farmácia há mais de 17 anos e você pode contar comigo nessa jornada de evolução no balcão. Uma das coisas mais importantes para quem está começando no balcão é curiosidade. Curiosidade para quê, Jaime? Curiosidade para aprender. Porque você vai se ver num mundo de situações que você nunca viu. Um monte de nome de remédio que você nunca imaginou na vida. Um monte de possibilidades de doença que você nunca imaginou na vida. Um monte de gente com pressa. Balcão de farmácia, gente, é acelero, é correria. Um monte de gente com pressa para resolver o problema, para ser atendido. Um monte de gente mal educada, infelizmente. A minha esposa tá me chamando de quê? Louco. Louco. Mas olha só o motivo. Tem muito paciente mal educado. Tem os bonzinhos também, graças a Deus, que dá uma alegrada no nosso dia. Então, curiosidade para aprender sobre a patologia. Curiosidade para aprender sobre o medicamento. Curiosidade para aprender como que lida com o paciente. Tanto o paciente apressado, quanto o paciente que é mais calmo, mais manso, que quer dialogar. Curiosidade para aprender como que lida com o coleguinha do balcão, que às vezes a gente trabalha com os anjos. Às vezes tem uns lá que dão um trabalhinho. Então, o primeiro passo é ser curioso. Curioso para aprender. Abre a bula, pesquisa no Google, pesquisa no YouTube, como que funciona tal coisa, o que é tal coisa, que palavra estranha é essa que eu escutei, o que isso significa? Anota, depois você vai pesquisar. Por que esse remédio está guardado aqui e esse outro está guardado ali? Pergunta para o seu gestor, viu, por que essa seção aqui só tem genérico e essa seção aqui só tem medicamento que não tem a letra G de genérico? Ele vai te explicar, esse é um ponto importante. O segundo ponto muito importante para começar no balcão é ter humildade. Já que você precisa aprender tanta coisa, porque é tudo novidade, é necessário ter humildade para aprender essas coisas. Porque vai ter muita coisa que você não sabia. Vai ter muita coisa que você nem imaginava. Vai ter muita coisa que você achava que era de um jeito, mas é do outro. Por que é do outro? Porque você não trabalhava ali. Talvez no seu outro emprego era de um jeito, mas no balcão que você está começando, agora é desse jeito. Seja humilde para aprender com quem já está na caminhada há muito tempo. Seja humilde para aprender com o próprio paciente, porque o paciente ensina muita coisa, certo? A gente aprende muito com o nosso paciente sobre comunicação, sobre acolhimento, sobre empatia. Seja humilde para aprender com o seu amigo do lado, que já está no balcão há mais tempo. Ele já tem casca de balcão, ele já sabe muita coisa. E você pode colar nele para aprender alguns macetes ali do balcão. Outro ponto super importante se você está começando no balcão é a atenção nos detalhes. Quais detalhes? Tudo no balcão é detalhe. Você vai ver que essa prateleira aqui, por exemplo, só tem referência.
mas do lado de alguns dessas referências tem um genérico ali. Por quê? Atenção nesse detalhe. Lá na outra seção, só tem similar, mas do lado de um dos similares tem um genérico. Mas por quê? Nessa outra seção aqui, ó, é só genérico. E tem uma referência que está vencendo em cima dele ali, ó. Por quê? Atenção nos detalhes. Atenção nos detalhes das caixinhas. Tem muita caixinha de remédio que é exatamente igual, idêntica. E você vai ler, você lê, você fala, cara, é igual, não tem o que difere. Aí você vai ver, tem uma palavra que é diferente. Um está escrito comprimido, o outro está escrito comprimido revestido. Um está escrito 15 miligramas, o outro está escrito 7,5 miligramas. Um está escrito pomada, o outro está escrito creme. Ou seja, são todos diferentes. Por mais que a embalagem nos remeta ao primeiro olhar ali, ó, putz, é muito igual. Mas na prática não é igual, é diferente. Tudo é detalhe no balcão de farmácia. Atenção ao detalhe do seu paciente que chega com dor. Teu paciente está com dor. Ele vai aparentar mais cansado, mais desanimado, com um pouco mais de pressa. Pô, ninguém quer ficar com dor. Então acelera o atendimento para esse paciente. Ele quer resolver o problema. O balcão de farmácia é tão rico em detalhes que até as roupas pode acelerar a sua evolução no balcão ou pode atrasar a sua evolução. Cara, nossa cabeça ela gasta mais ou menos 3 segundos para ter uma primeira impressão de uma pessoa. E a gente sempre escutou, a primeira impressão é a que fica, né? Então se o paciente chegou no balcão e viu você com uma roupa desmantelada, de um jeito popular falando, com a gola arregaçada, com o sobaco furado, desabotoado, talvez ele não vai se encantar por você. Ele vai preferir alguém mais alinhado. Jaime, mas a roupa diz sobre o que eu sei e o que eu deixo de saber? Não, a roupa não diz nada. A roupa só é a gente precisa usar, só isso, né? Mas a roupa não diz o quanto que você sabe ou o quanto você deixa de saber. Porém, o seu paciente, ele vai te julgar por isso. É natural do ser humano. Então esteja bem alinhado. Estar bem alinhado não é chique, não é gastar... Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique A. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo. Com roupa. Não é isso. Ele está com uma roupa limpa, passada, higienizada, preferencialmente branca, se sua farmácia não tiver uniforme. Unhas cortadas, barba aparada. São detalhes simples que fazem muita diferença. Desodorante em dia, se possível um perfuminho, faz total diferença. O balcão é tão cheio de detalhes que até a roupa faz diferença. Imagina o olhar. Se você está começando no balcão, você vai ver que os pacientes têm mais confiança em uma pessoa e pouca confiança em outra, menos confiança em outra. Mas por que isso acontece? Um dos segredos para ganhar a confiança de alguém é olho no olho, é escuta ativa. Você está falando comigo e eu estou te escutando de verdade, olhando nos seus olhos, mas eu não vou secar você assim. Eu olho no teu olho, eu olho para o lado, eu volto para o teu olho. Diferente de ficar no balcão assim, ó, o paciente falando e você mexendo no remédio, você mexendo no computador. Já era. Isso daí não passa confiança. Olho no olho é fundamental. Espera seu paciente concluir a frase. Concluiu a frase, aí você fala. Nunca interrompa um paciente. Isso daí derruba a sua confiança. Outro ponto fundamental, querendo ou não, você precisa espanar a sessão.
É o jeito mais rápido de aprender aonde estão os medicamentos. Um jeito de perder a confiança do paciente é ele te pedir uma nimesulida, por exemplo, e você vai na sessão, procura e não acha. Aí chega alguém do seu lado e fala, o que você quer? Aí você fala, nimesulida. Ele fala, não tá aqui não, tá lá na outra sessão. Aí você fala, putz. Aí você vai lá pegar. Então, se você está começando, vai espanar a sessão. E daí você aproveita esse momento de limpeza para aprender. Pô, usa a cabeça, vamos aproveitar o nosso tempo. Aqui, ó, espanando a sessão, pá, e daí você vai lendo o que está escrito. Puran T4, levotiroxina sódica. Aí você vai ver o restante da sessão, tem de 12,5, 25, 30 e alguns, 50, 75, até 200. Tem um monte. É tudo igual? Não, não é tudo igual. Opa, já entendi que tem um monte de possibilidades de Puran. Quando o meu paciente perguntar se eu tenho Puran, eu tenho. De quantos microgramas? O MEI é o ponto de partida para muitos empreendedores, mas não é para todo mundo. Esse modelo tem várias detalhes. Então você vai namorar essa caixinha, você vai pegar ela e você vai ler de frente, vai ler de costa, vai ver se é comprimido, se é xarope, se é líquido, quantos ml que tem. Se é líquido, é para tomar ou é para pingar no olho? Ou é para pingar no ouvido? Se é comprimido de engolir ou de dissolver na boca? Se é cápsula de engolir, é cápsula de abrir, é cápsula de colocar no inalador e chupar? Isso daí são coisas que você gastaria muito tempo para aprender. Mas se você usar o seu tempo que você está trabalhando, que está espanando, para aprender sobre isso, sua evolução acelera muito. E daí você já aproveita, compra um caderno e você vai estudar sobre medicamentos. Você vai estudar 5 medicamentos por dia, mas não é qualquer medicamento. Foca nos 5 principais do dia. Nos 5 que o pessoal mais vende, que mais você vê o pessoal vender. Dorflex, nimesulida, paracetamol, dipirona. E você vai anotar o básico sobre eles. Qual que é a fórmula? Para que serve? Quem que pode tomar? Quem que não pode tomar? Quando que é proibido? Quando que faz mal? Acima de qual idade? O básico do básico. Você não precisa estudar farmacocinética, farmacodinâmica. Isso daí é um papo lá para depois. Agora você vai estudar o básico. Se você fizer isso com 5 medicamentos por dia, durante 20 dias no mês, dentro de um mês você já estudou 100 medicamentos. No final de um ano, você vai ter estudado 1.200 medicamentos. Você vai estar à frente de muita gente que talvez nunca leu sobre um paracetamol. Só sabe entregar. Entregar daqui uns dias até robô vai entregar. Então a gente precisa de profissional capacitado no balcão. Se você está aqui, provavelmente você vai ser um profissional muito bem capacitado. Outra qualidade super importante para quem está começando no balcão da farmácia é a proatividade. Proatividade é o seguinte, não faz só o que mandam você fazer. Enxergue situações onde você pode agir. Tem uma história bastante antiga, que provavelmente você já escutou. Um empresário contratou um estagiário, eles trabalhavam num prédio alto, e ele pediu para esse estagiário descer o prédio lá embaixo de uma feira. Falou, ó, vai lá na feira e vê quanto que custa o abacaxi. Aí o estagiário desceu, foi lá, viu o preço do abacaxi, subiu, foi falar com o empresário. Falou, ó, o abacaxi está R$10 a unidade. E daí o empresário perguntou para ele, e se eu comprar 10, quanto que o feirante faz para mim? Aí o estagiário falou, não sei, não perguntei. Vou descer. Desceu de novo. Ah, negociou com o feirante, subiu. Patrão, se o senhor comprar 10, o senhor ganha 1. Então, paga 10, mas leva 11. Beleza. E ele tem laranja também? Ah, não perguntei se ele tem laranja. Vou descer lá. Ou seja, esse estagiário só fazia o que era mandado. Pô, ele estava fazendo o papel dele? Tava. Mas de forma limitada.
só fazia o que mandava. Isso é errado? Não, não é errado. Dá para ser melhor? Dá para ser muito melhor. A mesma historinha, esse empresário contratou outro estagiário e perguntou para ele: viu, desce lá e vê quanto que tá o abacaxi. Ah, fechou, patrão, tô indo lá. Desceu, perguntou pro feirante: viu, se tem abacaxi? Tem, quanto que tá? R$10. E se eu comprar 25, quanto que você faz? Ah, negocia lá. Tá, e se eu comprar 10, quanto que você faz? Você tem laranja, banana e pêssego? Tenho também. E se a gente montar tudo, comprar tudo, quanto que você faz? Ele anotou tudo, subiu e foi falar com o chefe. Ó, patrão, tá aqui, ó. É assim, assim, assado. Abacaxi é tanto, acerola é tanto, kiwi é tanto. Ou seja, ele entregou muito mais do que havia pedido para ele. O nome disso é over delivery, uma entrega extra, a mais do que foi proposto. Pediu um negócio, ele fez o negócio que foi pedido, mas ele fez muito mais. Óbvio que isso pode gastar um pouco de tempo, então precisa ser posto na balança o quanto de tempo você tem. Não pode exagerar no gasto de tempo, né? Porque o tempo ele não volta. Passou o tempo, perdeu, já era. Então a gente tem que colocar na balança o que eu posso fazer, qual proatividade que eu posso fazer, que eu posso ter, que não vai comprometer meu tempo. Pô, um papel de bala no chão, eu pego, jogo no lixo. Putz, o chão tá sujo aqui, ó, tá todo mundo ocupado. Mas eu não fui contratado para limpar chão. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Que se dane. Pega um pano, passa na sujeira, guarda o pano. Tem um paciente na perfumaria lá, ó, perdido. Mas você foi contratado só para atender balcão. Você não é da perfumaria. Você deixa ele lá perdido enquanto os outros balconistas está todo mundo atendendo? Não. Vai lá. Bom dia, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Seja proativo. Isso daí faz total diferença. Agora que você está começando, pode parecer um pouco difícil. Depois que você entende isso, meu irmão, portas enormes se abrem. E o mais importante de todos, tenha paciência. Tenha paciência para evoluir no balcão. Porque é muita coisa. São muitos detalhes. São muitos medicamentos. São muitas patologias. São muitos tipos de paciente. É um processo longo que demanda muita paciência, demanda muita punho cerrado. Eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou continuar crescendo, eu vou evoluir. Não é porque fulano não conseguiu que eu não consigo. Porque ciclano conseguiu. Então eu também consigo. A evolução é continuada. Todo dia você aprende algo novo no balcão da farmácia. Eu costumo dizer que o balcão da farmácia é algo praticamente infinito. Por mais que você estude, acompanhe, evolua, tá? Você nunca sabe tudo. Sempre tem um negócio a mais para aprender. Todo dia eu aprendo algo novo e eu já estou há 17 anos. E eu tenho certeza que eu tenho muito para aprender ainda. Agora, se você quer acelerar ainda mais sua evolução no balcão, eu posso te ajudar. Eu tenho o Destrava Balcão, que é um curso específico para quem trabalha no balcão da farmácia. E aí, gostaram dos nossos convidados? Fantásticos, né? Trouxe toda a visão da gestão, toda a visão do balcão, o atendimento personificado, estar atento, né, ao princípio ali, né, da comunicação, da atenção, né, tudo que faz a diferença para que possa acontecer. E o foco, né, principalmente aí, você formando em técnico em farmácia, que uma das grandes portas de entrada é o balcão, né? E aí a gente tem aí a expansão das grandes redes, que está acontecendo em toda a cidade, em toda a região. Então fica aí a dica para você já buscar o estágio, já buscar o emprego, né? Inicia aí pelo balcão e que você vai ter aí
utilizando todas essas dicas, todas essas estratégias profissionais, vamos dizer assim, tanto técnicas quanto soft skills, né? Ele mostrou ali, ó, no aspecto técnico, opa, tenha paciência, mas vai aprendendo aos poucos. O simples ato de limpar a prateleira, você aprende localizar logisticamente onde que está. Depois você pesquisa para que serve, qual a indicação, para que não pode ser indicado. Olha o caminho que vai percorrendo e que vai trazendo aí todo o desenvolvimento. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Finalizamos aqui o nosso módulo dessa nossa disciplina de organização e administração de estabelecimentos farmacêuticos. Desejo na sua trajetória aí muito sucesso. Beleza? Grande abraço. A gente se vê em próximas disciplinas. Para você que está terminando o curso, que vai formar um sucesso profissional. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e muito sucesso.